Olá, eu sou o Kyo Tachibana e esse aqui é o canal Tudo Vidas. No nosso primeiro vídeo, eu vou falar para vocês sobre os 5 nomes mais conhecidos no mundo. Quando eu digo nomes mais conhecidos no mundo, não são as pessoas que têm os maiores nomes conhecidos, como Pedro, João, Tiago, esses nomes que as pessoas batizam seus filhos. Sim, aquelas pessoas, celebridades, aqueles nomes que são usados como marcas, que na tribo mais distante da Amazônia, no deserto do Saara, na tribo de esquimós na Antártica, com toda certeza alguém ali já ouviu falar nesses 5 nomes. E eu vou te contar agora. Tudo vidas? Vem comigo! O 5º lugar na nossa lista de nomes marcas mais conhecidos no mundo é simplesmente o maior artista marcial de todos os tempos. Bruce Lee, também conhecido como Lee Jun-fan ou Lee Shaolong, que foi o seu nome artístico quando Bruce Lee começou a atuar. Bruce Lee nasceu em São Francisco no dia 27 de novembro de 1940. Bruce Lee era filho de um grande cantor de ópera chinesa chamado Lee Ho-Shuan. Seus pais eram de Hong Kong e estavam nos Estados Unidos dessa época. Bruce Lee era um exímio artista marcial. Ele foi o criador do Jeet Kune Do. Como não só isso, Bruce Lee também era, além de ator, também era filósofo e escritor. Bruce Lee, depois que foi dos Estados Unidos para Hong Kong, ele fez 3 filmes em Hong Kong e 1 nos Estados Unidos. Esses filmes foram The Big Boss, de 1971, também conhecido como A Fúria do Dragão no Brasil. Fist of Fury, de 1972, aqui conhecido como Dragão Chinês. Way of the Dragon, também conhecido como Voo do Dragão. Foi nesse filme onde ele apresentou Chuck Norris para o mundo. Em 1973, Bruce Lee estreou o que seria o seu maior filme de todos os tempos, Enter the Dragon, aqui no Brasil conhecido como Operação Dragão. Infelizmente, o nosso astro ele não chegou a ver a estreia desse filme, porque Bruce Lee veio a falecer. Bruce Lee é venerado como uma figura divina pela tribo Kayan, um grupo indígena na Malásia. Acredita-se que a tribo Kayan veja Bruce Lee como um deus pela sua força e coragem, admirado pelas suas habilidades nas artes marciais e a sua filosofia de vida. Em Foshan, na China, existe uma estátua de mais ou menos 18 metros de altura em homenagem a Bruce Lee. Essa estátua fica num parque chamado O Paraíso de Bruce Lee. Mesmo após 50 anos da sua morte, o nome Bruce Lee continua rendendo dinheiro. Estima-se que o nome Bruce Lee renda mais de 2 milhões de dólares por ano. Eu poderia passar muito mais tempo nesse vídeo falando sobre Bruce Lee. É inegável que o seu nome é reconhecido pelos 4 cantos do planeta. Até hoje, Bruce Lee continua deixando seu legado nas artes marciais, na filosofia e na cultura pop até os dias de hoje. O número 4 da nossa lista dos nomes mais conhecidos no mundo, ele é conhecido como o Rei do Pop, uma das pessoas mais significativas do século XX. O nome dele? Michael Jackson. Jackson influenciou gerações com a sua dança, com a sua música, com a sua voz, com o seu talento. É inegável que ele conseguiu um patamar aonde quase nenhum outro ser humano conseguiu. Ele era o 8º filho da família Jackson e fez a sua estreia pública em 1964 com seus irmãos mais velhos, Jack, Tito, Jermaine e Marlon, e ele foi membro dos Jackson 5. Michael Jackson é o maior artista de todos os tempos segundo o Guinness Book, por ter vendido mais de 1,5 bilhões de gravações em toda a sua carreira. Ele se manteve no topo desde 1969. Michael Jackson também foi o artista mais rico da história. Estima-se que desde o início da sua carreira até o último dia da sua vida, o nome Michael Jackson havia conquistado 15 bilhões 133 milhões 444 mil e 560 dólares, sendo então o nome mais caro do show business. Michael Jackson é o ser humano com o maior número de recordes dentro do Guinness Book. Michael Jackson é o artista mais premiado na história. Ele, ao total da sua carreira, acumulou mais de 1.003 prêmios. Michael Jackson, segundo o livro dos recordes, foi o artista que mais doou dinheiro para caridade em todo o mundo. Michael Jackson tem a maior audiência numa entrevista no mundo. Em 1993, ele deu uma entrevista para a apresentadora Oprah, aonde ele fez com que mais de 300 milhões de pessoas o assistissem simultaneamente em todo o mundo. Michael Jackson teve o funeral mais assistido no mundo. Estima-se que mais de 3,5 bilhões de pessoas em todo o mundo tenham assistido o funeral do rei do pop, quase metade da população mundial. O videoclipe Black or White, lançado em 1991, foi exibido simultaneamente em 27 países e é assistido por mais de 500 milhões de pessoas no mundo, batendo um recorde de audiência até hoje. Thriller, o álbum lançado pelo cantor em 1982, é o mais vendido e bem sucedido de todos os tempos.
por ter vendido mais de 121 milhões de cópias desde o seu lançamento original no dia 30 de novembro de 1982 até os dias de hoje. Michael Jackson é o artista com o maior número de fãs espalhados pelo mundo desde 2009. Estima-se que 4,8 bilhões da população mundial sejam fã do astro. Essa pesquisa foi feita pela CNN, BBC e a Harvard University. Vous savez qui c'est? Michael Jackson. Comment vous savez? J'ai vu une fois à la télé à la ville. Il y en a combien qui le connaissent? Il est vieux. Eu poderia aqui passar esse vídeo falando sobre muitos e muitos mais recordes que Michael Jackson tem. É inegável todo o legado que o rei do pop nos deixou. Sabemos que Michael Jackson está envolvido em algumas polêmicas, mas eu sou muito suspeito para dizer, porque eu sou muito fã de Michael Jackson. Mas mesmo sendo muito fã de Michael Jackson, a minha paixão por Michael Jackson não está acima dos meus valores. Eu de fato acredito até hoje na sua inocência relacionado aos casos que ele envolveram aqui, que eu não posso falar porque senão o YouTube corta. Independente de você gostar de Michael Jackson ou não, é inegável que ele é o quarto nome mais conhecido no mundo, entrando para nossa lista dos nomes mais conhecidos no mundo. O terceiro lugar da nossa lista é Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé. Ele foi um futebolista brasileiro que atuou como atacante, descrito como o rei do futebol. É amplamente considerado como o maior atleta de todos os tempos. Em 2000, ele foi eleito jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol e foi um dos vencedores conjuntos do prêmio Melhor Jogador do Século pela FIFA. Neste mesmo ano, Pelé foi eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. De acordo com a IFFHS, é o quinto maior goleador da história do futebol em jogos oficiais, tendo marcado 767 gols em 812 partidas. No total, foram 1.283 gols em 1.363 jogos, incluindo amistosos e não oficiais. Um recorde mundial do Guinness Book. Durante a sua carreira, chegou a ser por um período o atleta mais bem pago do mundo. Pelé é venerado, endeusado e admirado até hoje. Muitos nomes famosos do futebol têm Pelé como uma grande influência. O astro holandês Johan Cruyff afirmou: Pelé foi o único jogador de futebol que ultrapassou os limites da lógica. A ex-estrela do Real Madrid e da Hungria, Ferenc Puskás, afirmou: o maior jogador da história foi Di Stefano. Recuso-me a classificar Pelé como jogador. Ele estava acima disso. O presidente honorário do Real Madrid e ex-jogador Alfredo Di Stefano opinou: o melhor jogador de todos os tempos? Pelé. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são grandes jogadores com qualidades específicas, mas Pelé foi o melhor. Just Fontaine, atacante francês e artilheiro da Copa do Mundo de 1958, disse: quando vi Pelé jogar, senti que deveria pendurar as minhas chuteiras. O capitão da Inglaterra e campeão da Copa de 1966, Bob Moore, comentou: Pelé foi o jogador mais completo que já vi. Ele tinha tudo: 2 pés bons, magia no ar, rápido, poderoso. Poderia derrotar pessoas com habilidade. Meu nome é Ronald Reagan, sou presidente dos Estados Unidos da América. Mas você não precisa se apresentar, porque todo mundo sabe quem é Pelé. Durante toda a sua carreira, Pelé gozou de uma imensa popularidade. Essa popularidade pode ser medida pelo número de crianças registradas como Edson em 1950, antes de iniciar a sua carreira. Pouco mais de 43 mil crianças batizadas com esse nome no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1970 eram mais de 111 mil crescimentos reputados ao jogador. Sua popularidade o levou a ser o garoto propaganda de várias marcas famosas, nos mais variados ramos. A única restrição de Pelé era não associar a sua imagem a bebidas alcoólicas e cigarros. Para o historiador Fernando Luiz Vale Castro, Pelé foi para a literatura especializada, o primeiro jogador produto, o primeiro que vivia da imagem, não só do futebol. José Carlos Keiner, que comprou a marca Pelé em 2009, afirmou que ela valeria 600 milhões de reais em 2010. Um estudo realizado em 2006 projetou que a marca poderia render negócios da ordem de $1 bilhão por ano. Pelé também foi o atacante brasileiro e o maior campeão de Copas do Mundo da história da competição. O rei do futebol conquistou 3 títulos: Suécia 1958, Chile 1962 e México 1970, sendo o primeiro deles com apenas 17 anos de idade. Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé,
foi sem sombra de dúvidas uma das maiores celebridades que o mundo já viu. Sabemos que Pelé está envolvido também em algumas polêmicas com relação à paternidade de seus filhos, mas mais uma vez, este vídeo é para simplesmente separar as coisas. Edson Arantes do Nascimento e Pelé. Independente da sua opinião de você gostar de Edson Arantes e Pelé, não importa. O que importa é que ele sim é um dos nomes mais conhecidos e influentes no mundo. O segundo nome da nossa lista de nomes mais reconhecidos no mundo é o refrigerante mais consumido no mundo, a Coca-Cola. Desde o seu lançamento em 1886, a Coca-Cola tornou-se um dos produtos mais populares e reconhecidos globalmente, com uma presença significativa em praticamente todos os países. Tem Coca-Cola em Cuba, maluco! A Coca-Cola foi originalmente criada em 1886 pelo farmacêutico John Stephen Pemberton como um tônico medicinal. Ela continha extratos de folha de coca e nozes de cola, ingredientes que deram o nome à bebida. A fórmula original tinha pequenas quantidades de um pozinho branco que eu não posso falar o nome, e que era muito comum em produtos medicinais na época. E esse pozinho branco foi removido da fórmula em 1904. A fórmula exata da Coca-Cola é um dos segredos comerciais mais bem guardados do mundo. Ela está supostamente trancada em um cofre no Museu do World of Coca-Cola em Atlanta, Georgia. Muitas pessoas acreditam que a Coca-Cola é naturalmente marrom, mas na verdade a bebida seria verde se não fosse os corantes usados na fórmula. O corante caramelo é o que dá à Coca-Cola a sua cor marrom característica. A Coca-Cola foi a primeira bebida carbonatada a ser consumida no espaço. Em 1985, os astronautas do ônibus espacial Challenger beberam Coca-Cola numa missão da NASA. A empresa desenvolveu uma lata especial para garantir que a bebida pudesse ser consumida na gravidade zero. A Coca-Cola é conhecida por suas campanhas publicitárias inovadoras e icônicas. Uma das campanhas mais notáveis foi a criação da imagem moderna do Papai Noel. A representação do Papai Noel como um homem idoso de barba branca vestindo traje vermelho foi popularizado pela Coca-Cola no ano de 1930 e uma série de anúncios natalinos. Em 2022, a Coca-Cola Company apareceu em quinto lugar no ranking que reúne as 100 marcas mais valiosas do mundo. Na época do levantamento, a empresa contava com um valor de mercado de 57,5 bilhões de dólares. A Coca-Cola, no seu primeiro ano, em 1887, só vendeu 25 garrafinhas. Isso dá um total de 9 copos por dia. E em total do ano, ela só arrecadou apenas 50 dólares, tomando um prejuízo enorme. Mas isso mesmo assim não impediu dos seus criadores continuarem acreditando no sonho daquela bebida que nós consumimos até hoje. É inegável que a Coca-Cola se tornou hoje um dos 5 nomes mais conhecidos no mundo. Eu, particularmente, sou muito fã dessa bebida. E você? Gosta da Coca-Cola? O primeiro nome da nossa lista é o nome mais conhecido e falado em todo o mundo. Esse nome? Jesus Cristo. Seu nome é o pilar do cristianismo, a religião mais seguida no mundo. Com mais de 2,3 bilhões de seguidores, os cristãos representam aproximadamente 31% da população global. Essa religião inclui várias denominações como catolicismo, protestantismo, ortodoxia e é praticada em todos os continentes. Praticamente todos os acadêmicos contemporâneos concordam que Jesus existiu realmente. Embora não haja consenso sobre a confiabilidade histórica dos evangelhos e de quão perto o Jesus bíblico está do Jesus histórico, a maior parte dos acadêmicos concorda que Jesus foi um pregador judeu da Galileia, foi batizado por João Batista e crucificado por ordem do governador romano Pôncio Pilatos. Quase todas as linhas cristãs acreditam que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, praticou milagres, morreu crucificado como forma de expiação, ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu, do qual regressara. A grande maioria dos cristãos adoram Jesus como a encarnação de Deus, o Filho, a segunda das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Jesus nasceu em Belém, em um estábulo, cercado por animais. Isso simboliza sua humildade e acessibilidade a todos, independente da sua classe social. O nome Jesus é derivado do hebraico Yeshua, que significa Jafé é salvação. Em aramaico, a língua que Jesus provavelmente falava, seu nome era Yeshu. Antes de iniciar seu ministério, Jesus trabalhou como carpinteiro, uma profissão que herdou de seu pai terreno, José. Esse detalhe mostra sua conexão com a vida comum e o trabalho manual. Jesus escolheu 12 discípulos para segui-los, que eram de origens diversas, incluindo pescadores, um coletor de impostos e um zelote.
Isso reflete a diversidade da sua mensagem e de seu público-alvo. O Sermão da Montanha é uma das pregações mais famosas de Jesus, aonde ele ensinou sobre as bem-aventuranças e a importância de atitude como o perdão e a humildade. Pouco antes da sua crucificação, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, cumprindo a profecia do Antigo Testamento e simbolizando sua chegada como Rei da Paz. A última ceia de Jesus com seus discípulos é celebrada pelos cristãos como a instituição da Eucaristia, onde ele compartilha o pão e o vinho como símbolos de seu corpo e sangue. Os milagres de Jesus são uma parte central da sua história e ministério. Aqui estão alguns dos mais famosos. A transformação da água em vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, realizado durante um casamento em Canaã da Galileia. Quando o vinho acabou, Jesus transformou água em vinho, salvando a festa e demonstrando sua divindade. João 2, do 1 ao 11. Multiplicação dos pães e peixes. Em duas ocasiões distintas, Jesus multiplicou uma pequena quantidade de pães e peixes para alimentar milhares de pessoas. A primeira vez ele alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Mateus 14, versículo 13 ao 21. A segunda vez ele alimentou 4.000 homens com 7 pães e alguns peixes. Mateus 15, do 32 ao 39. Jesus curou muitas pessoas de diferentes enfermidades, como cegueira, lepra e paralisia. Um exemplo notável é a cura de um cego de nascença, aonde Jesus misturou terra com saliva, aplicou nos olhos do homem e o mandou se lavar no tanque de Siloé, resultando na recuperação da sua visão. João 9, do 1 ao 12. Ressurreição de Lázaro. Este é um dos milagres mais impressionantes de Jesus, aonde ele ressuscitou Lázaro, que estava morto e sepultado há 4 dias. Este milagre ocorreu em Betânia e demonstrou o poder de Jesus sobre a morte. João 11, do 1 ao 44. A caminhada sobre as águas. Em uma noite, Jesus caminhou sobre as águas do mar da Galileia para encontrar seus discípulos que estavam em um barco. Esse milagre demonstrou seu domínio sobre as forças da natureza. Mateus 14, do 22 ao 33. A cura do paralítico em Cafarnaum. 4 homens trouxeram um paralítico a Jesus, abrindo o telhado de uma casa para baixá-lo. Jesus não apenas curou o homem, mas também perdoou seus pecados, provocando controvérsia entre os presentes. Marcos 2, do 1 ao 12. Esse foi o nosso primeiro nome dos nomes mais conhecidos de todos os tempos. Jesus Cristo. Sem sombra de dúvidas, é o nome que todo mundo conhece. Independente de você ser cristão ou não, você deve reconhecer que o nome dele é o nome que está em todos os cantos do planeta. Jesus veio pregando paz, amor e boa vontade entre os homens. Se você viu esse vídeo até aqui, eu peço que você se inscreva, compartilha, deixe o seu like, me ajuda a fazer o canal crescer. Eu sou o Kyo Tachibana, esse é o canal Tudo Vidas e muito obrigado.